Bom dia para todos. Eu acho que a gente vai começar a reunião. Para aqueles que não conhecem a doutora Aida, acho que são poucos, mas a doutora Aida é aqui do departamento da nossa equipe da nefrologia. A doutora Aida fez faculdade aqui na FAMEP, fez residência em clínica médica e nefrologia aqui também, no hospital de base, e depois ela foi para Houston fazer a parte de transplante experimental. Ela trabalha aqui, né, a gente tem o prazer de tê-la como nossa colega e amiga de trabalho, e ela faz parte da equipe do transplante, mais ativamente na equipe do transplante, e faz parte também faz a parte experimental do Litex, que é aqui da faculdade, coordenada pelo Dr. Mário Abud. Então, eu gostaria que a doutora Aida ouvisse de transplante renal e ela vai fazer a sua apresentação 40, 45 minutos, depois fico para as perguntas. Bom dia a todos. Nós estamos testando um novo sistema aqui, então qualquer problema nos avise. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, doutora Maria Alice, para estar apresentando esse tema, e a gente vai tentar dar continuidade ao tema da semana passada, onde a doutora Ana apresentou sobre Covid e IRA, né? E a doutora Fernanda, Covid na doença renal crônica dialítica, principalmente. Tá passando. E aí? Oh, desculpa. Bom, eu vou começar com a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar fazendo. Tem alguma diferença entre a Covid-19 em receptores de transplante renal e a população geral? Então, nós sabemos que na população geral, a maioria dos casos são assintomáticos, tem os pacientes que vão ser sintomáticos com tipo flu-like, né, um gripão, e vai ter aquela porcentagem menor de pacientes que precisam de ventilação mecânica. A insuficiência renal aguda ocorre em 50% dos hospitalizados, letalidade geral em torno de 3%, a terapia renal substitutiva, 20% dos pacientes em UTI, e a gente sabe desse impacto que já foi mostrado pela doutora Ana semana passada, em relação aos pacientes com e sem injúria renal aguda e com necessidade ou não de terapia renal substitutiva, a gente vendo que aumenta muito essa letalidade. E na população geral, todo mundo já está bem ciente de quais são as comorbidades que teriam um grupo de risco. Então, a pergunta que se faz: isso é igual para o transplantado? Tem alguma diferença? E é isso que eu vou tentar responder para vocês. Então, quando eu olho essas comorbidades, a primeira coisa que me passa pela cabeça é: ops, acho que o meu grupo de transplantados, eu tenho um grupo onde provavelmente essas comorbidades são mais frequentes. A maioria dos nossos pacientes, 60%, são do sexo masculino. Isso é uma coisa de prevalência mundial, mais no homem, e também fala em relação não só aos trabalhos de transplante, mas mais à doença renal crônica. A nossa faixa etária média do nosso ambulatório em 2019 era de 49 anos, e nós temos uma prevalência alta de diabetes pré e pós. Deixa eu só tentar mudar isso aqui. Ok. Sendo que 60%, portanto, dos nossos pacientes sexo masculino, 54% dos pacientes têm mais de 50 anos e 36% ou eram ou ficaram diabéticos pós-transplante. E, puxa, então acho que realmente, né, a gente tem uma corte onde tem um fator de risco maior e a gente tem que ver com os olhos diferentes.
Bom, tentando ver quando é que começa a história da COVID no transplante renal, eu consegui resgatar aqui o primeiro caso na China, ele é em 20 de janeiro de 2020, num receptor de transplante renal que tem um desfecho, um bom desfecho. Esse paciente sobrevive sem maiores complicações. O primeiro caso aqui no Brasil de Covid-19 é em 25 de fevereiro, e já dia 3/3, o primeiro caso de Covid em receptor de transplante renal já é visto aqui no Brasil. Poucos dias depois, a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia do Covid, e já 2 dias depois, o primeiro caso ocorre aqui em São José do Rio Preto, e isso desencadeia, como vocês vão ver, uma série de medidas preventivas dentro da nossa instituição para o transplante renal. Em 15 de abril, a gente tem o primeiro caso de Covid em transplantado, e vale a pena dizer que era uma paciente que, na verdade, fez diagnóstico por sorologia, e ela não morava aqui em São José do Rio Preto, ela teve uma síndrome gripal com diarreia, e, na verdade, os sintomas dela começam dia 28 de março. Quando é 30 de abril, nós temos o primeiro caso de Covid em pós-operatório recente de transplante, mas é um paciente que já tinha recebido alta, e esse paciente, na verdade, era assintomático. Ele teve um contato positivo e por isso que ele fez o exame. E o nosso primeiro caso real de Covid-19 em transplante, com necessidade de internação, não entendam-me bem, foi em 4 de maio o diagnóstico, porém é uma paciente que tinha um déficit mental, que tinha saído de casa apenas 2 vezes para fazer um procedimento numa lesão no braço e para tomar vacina, e que no dia 24 de abril, ela começa com uma queda do estado geral, e no dia 26 ela faz uma febre, e isso faz com que, dia 26 ela tem esse quadro de anorexia, de queda do estado geral, quando chega no dia 29 ela tem uma febre interna, dia 30 com uma febre a esclarecer, e demorou 5 dias para a gente fazer o diagnóstico, porque ela tinha alteração na tomografia, mas era um vidro fosco central, não era periférico, a coleta de PCR era muito difícil na instituição, não se liberava para todo mundo, e acabou-se que o diagnóstico dela só foi confirmado dia 4 de maio. Então, é assim que inicia a Covid-19 aqui no nosso serviço de transplante, mas o primeiro ciclo de mudanças ele se inicia dia 16/3, com o Dr. Mário pedindo para seguir as recomendações internacionais, que se baseava na redução dos ambulatórios pré e pós-transplante, de forma que suspendia todos os ambulatórios pré-TX, suspendia o ambulatório pós-transplante tardio e mantia-se o ambulatório presencial para os transplantes com menos de 1 ano e com flexibilização dos retornos. Além disso, houve um estreitamento dos critérios de aceite de doadores e receptores, e, a seguir, algumas outras coisas foram sendo implementadas. A telemedicina para os receptores com mais de 1 ano de transplante, a flexibilização da coleta de PCR para citomegalovírus, o telemonitoramento que for necessário a partir do momento que os primeiros casos de Covid começaram a ocorrer, e, posteriormente, o uso de máscara pela equipe, depois pelos pacientes, inicialmente só máscara cirúrgica, e depois máscara de pano, máscara cirúrgica, e depois a N95 para todo mundo, e os pacientes com as máscaras primeiro de pano e depois máscaras cirúrgicas. Aqui é só um print do que, mais ou menos, no que se foi baseado. Detalhe importante que isso aqui foi publicado depois dessa data, e, na verdade, eu imagino que inspirou o Dr. Mário, na verdade, foi as aulas online da Sociedade Internacional de Transplante, que
que é isso que ele seguiu. Então, para quem quiser um dia bater um olho, isso é mais ou menos o que foi feito e o que é orientado. E aí se houve, com o passar do tempo, a necessidade de adequação de protocolos de oferta. Então, a primeira coisa que foi feita foi colocado esse adendo dia 31 de março no termo de consentimento informado dos nossos pacientes que vão para transplante, onde o paciente aceitava fazer o transplante, ele passa a aceitar fazer o transplante com os riscos da Covid-19. Posteriormente, se muda o fluxograma, onde os pacientes começam, se exige o PCR para COVID de todo doador falecido. Houve mudanças periódicas do critério de aceitação, tanto do doador quanto do receptor, que eu não vou detalhar, mas foi se mudando progressivamente, seguindo aquelas orientações internacionais, e depois o protocolo de admissão, que também foi mudado, onde há uma triagem dos sintomas atribuíveis já na oferta do transplante, se o paciente tinha alguma queixa já não era aceito, e na admissão assintomático ele fazia uma tomo de tórax na admissão e o PCR para COVID, que na fase inicial, que vai quase todo o ano de 2020, ele só saía posteriormente ao transplante. Teve, além disso, a necessidade de adequar o fluxo de atendimento, porque a gente passa a ter duas emergências, uma emergência não respiratória e uma respiratória, e precisa, muitas vezes, esse paciente ele vem por demanda própria, ou às vezes ele é encaminhado por nós, e aí precisava definir como que seria isso, e como que seria essa avaliação e o que se faria. Então, existem todos os protocolos que eu não vou detalhar aqui, mas estou mostrando para vocês que houve muita mudança e reestruturação em todo o fluxo para os nossos pacientes transplantados que se apresentavam aqui. E a inserção do checklist já pelo funcionário ou pela nossa enfermeira quando o paciente ligava, ou quando o paciente de demanda espontânea, porque é porta aberta, chega, e aí era feita pelo funcionário do hospital, isso ajudava a triar para onde que esse paciente ia, mas não preciso falar para vocês que não é 100%, e muitas vezes ocorre de um paciente com sintomas atribuíveis entrar pela emergência não respiratória. E aí, nesse ponto, o que a gente tinha, né? Vamos aprender com deixa eu só me dar um jeito aqui. Como que já se tem no mundo, e aí da literatura, o que se tinha mais ou menos nessa fase. Então, em Nova York, tinha um trabalho com 5.449 pacientes com Covid-19, de 13 centros, onde o principal sintoma era febre, tosse e dispneia, mas principalmente febre e tosse. 13% deles precisavam de ventilação mecânica e 16% era a letalidade em UTI. E aí tinha algumas publicações pequenas, alguns de centros de cortes que não era só de transplante renal, esse daqui de Nova York com 90 transplantes, sendo só 46 de transplante, esse com 36 transplantados renal e o de Paris com 66. E o que a gente via era o quê? E o europeu também, na verdade, um grupo, né, o grupo de lá, que tinham 36 países europeus, de 53 países que estavam nesse registro, e com 131 pacientes. Então, de uma forma resumida, o principal sintoma era a febre. A gente pode ver que numa porcentagem menor do que na população geral, a tosse também presente como segundo sintoma, mas também como um percentil menor. Dispneia era mais frequente, e o que chamava a atenção é que os pacientes transplantados, eles tinham muito mais diarreia do que a população geral.
Em relação à gravidade, esses pacientes admitidos, se via que a maioria deles tinham alterações em tombos. Esse estudo aqui de Nova York falava que 1/3 dos pacientes eram muito graves. Esse daqui europeu, que 17% dos pacientes precisavam de UTI. A ventilação mecânica precisava-se mais do que da população geral e já se despontava que a letalidade também, tanto geral quanto de UTI, era maior do que da população geral. E já que a gente começa a ver que começa a ter mudança de imunossupressão nesses pacientes. O segundo ciclo de mudança foi em junho, com a piora, chegando a primeira onda aqui em São José do Rio Preto, onde a gente cessa o transplante renal com candidatos adultos não priorizados. Mantém-se as crianças e os priorizados. E com isso houve a necessidade de se criar um protocolo de tratamento de COVID específico para o receptor de transplante renal. E uma das coisas que muda é o tempo de isolamento. Então, o paciente com imunossupressão, né, o paciente imunossuprimido, o tempo de isolamento dele ele é maior do que da população geral, sendo orientado 20 dias após o início dos sintomas. A outra coisa era como manejar a imunossupressão. Então, em relação ao que se tira, né, para se tirar primeiro os antimetabólicos, então coloquei aqui como alguns exemplos. O paciente usa algum inibidor de calcineurina, no mais comum é tacrolimus, micofenolato e prednisona, sai o micofenolato, que é o antimetabólico, e esse paciente fica com inibidor de calcineurina e prednisona. Se ele usar asa, tacrolimus, azatioprina e prednisona, sai a azatioprina. Se for micofenolato, emitor mais micofenolato, e prednisona, sairia o micofenolato. Se for micofenolato, azaprednisona, sai a azatioprina. A suspensão da emitor, no caso, quando o paciente usa inibidor de calcineurina mais emitor mais prednisona, se orienta a retirar o inibidor da emitor, que vai ser o everolimus ou o sirolimus. E quando o paciente tem sinais de COVID grave ou sinais de choque, como em qualquer outra infecção com sinais de choque, a gente faz a suspensão completa dos imunossupressores, mantendo só os esteroides. O manejo do corticosteroide é o mesmo padrão da COVID-19, a orientação, e a orientação do retorno, você precisa individualizar paciente por paciente, mas é ao redor de 7 a 14 dias após a resolução dos sintomas. E essa primeira onda, o nosso pico no transplante foi em agosto, então vocês veem aqui que até junho começou a subir, mas a gente ainda não estava nela, e aí a nossa pior fase é julho, agosto, e aí setembro começa já a cair, com o melhor mês sendo novembro. Então, ela mais ou menos segue a nacional, mas se a gente for ver, realmente ela provavelmente adiantar e séries com 1.781 receptores de transplante renal, e aquilo que se observa não é muito diferente daquilo que foi comentado lá no início dos casos de Nova York. Então, os sintomas mais comuns, febre e tosse, o sintoma atípico que prevalece é a diarreia. A maioria dos receptores com COVID-19 em transplante são de sexo masculino, com uma idade entre 51 a 62 anos. O tempo entre o transplante e o diagnóstico ele era muito variável, mas se via que nessas séries a maioria era um transplante um pouco mais tardio, de 2 a 13 anos de transplante, e tinha relato apenas de 2 casos com menos de 3 meses.
a injúria renal aguda com uma prevalência alta de 30% a 57%, a necessidade de diálise nessas injúrias renais agudas variavam de 5% a 43%, com uma necessidade de ventilação mecânica que chegava a 40% e uma fatalidade de 32%. Como que era nessa fase os nossos dados? Em 2 de outubro de 2020, nós tínhamos 48 receptores de transplante renal com Covid-19, 63% deles necessitaram de internação, mas só 25% necessitaram de UTI. A necessidade de ventilação mecânica é 17%, com necessidade de terapia renal substitutiva em 2% dos casos. E a redução da imunossupressão ocorreu em 83% desses 48 casos. A nossa letalidade era de 6%, 85% nesse dia já estavam recuperados, e a gente tinha 9%, 4 pacientes que ainda estavam em telemonitoramento, enfermaria e um paciente aqui em UTI. Então, na verdade, a gente até estava feliz, assim, acho que a nossa letalidade de São José do Rio Preto é melhor do que estão falando por aí, e estavam na fase de diminuição de caso, e houve um planejamento para a reativação do transplante renal, onde então que a gente realmente tinha certeza disso, mas houve uma pressão, vamos pôr assim, externa para que isso ocorresse. E a doutora Maria Alice é quem estava na ativa nesse momento, e uma série de mudanças foram iniciadas dentro da nossa unidade para a gente conseguir ter um pouquinho mais de segurança de estar retornando a transplantar, porque mesmo com aquela letalidade que não assustava muito, mas era o dobro do que o da população geral, a gente queria ter alguma segurança para voltar a transplantar. E aí algumas coisas foram feitas. A unidade de transplante ela foi fechada, literalmente, com uma porta aqui que vocês estão vendo, e com a entrada controlada por crachá. Então, não é todo mundo que consegue entrar, mesmo que tenha o crachá. Nessa fase, todo mundo já estava usando máscara N95, e foram criados esses armários para os funcionários poderem deixar suas máscaras acondicionadas até o próximo dia. Se espalhou totens com álcool gel pela unidade, fora já os dispensadores que se multiplicaram durante a pandemia em todo o hospital, e iniciou-se esse checklist aqui, que ele é institucional, na verdade, mas lá no transplante renal ele está grudado em todos os computadores do lado do álcool gel para nos incentivar. E esse checklist ele é obrigatoriamente aplicado pela enfermagem, mas todo mundo tem o dever, desde da psicóloga, do serviço social até o médico, de estar fazendo esse checklist em todos os pacientes, todos os dias. E o uso do álcool gel foi ainda mais incentivado nessa fase. Foram feitos treinamentos também, e foi criado uma unidade de pós-operatório imediato. Então, aqui são 8 leitos, onde ficou isolado só para pós-transplante imediato de todos os órgãos. Fora isso, foi implementada a coleta de SWAB, de PCR para COVID, né? Da coleta do SWAB de todos os pacientes e acompanhantes admitidos na unidade. Para o acompanhante, só teve uma avaliação que é feita multidisciplinar pela enfermagem e pelos médicos, para realmente só deixar para quem realmente tinha indicação de acompanhante. Era feito todo um trabalho de conscientização para diminuir o fluxo. Tem um termo para aqueles que realmente precisam ficar, e esse paciente permanecer no mínimo 7 dias. Novamente, o reforço da utilização de máscara, e agora na segunda onda, até os guardas estão passando quarto por quarto do hospital, conferindo que o paciente ou acompanhante está usando máscara. Adicionalmente a isso, o candidato a transplante renal passou a fazer o RT-PCR, né, para COVID pré-cirurgia. Na verdade, assim, ele já estava fazendo, mas ele passa a fazer e sair esse resultado no pré-cirúrgico, antes dele ir
para a cirurgia, realmente, se espera o resultado, muda-se o tipo para o tipo um que sai mais rápido, que é chamado de expert, e aí se esperava o resultado do PCR para o paciente ser liberado para o transplante. Isso tudo está documentado também, e teve o grande esforço do grupo que estava aqui, que era a doutora Maria Alice, né, presencialmente, e as enfermeiras que estavam aqui presentes. E aí vem a segunda onda no país, né, iniciando aqui a partir, principalmente de janeiro. Para mim, o marco que foi o início de fevereiro, é quando a gente disse, nós estamos entrando na segunda onda. E a gente observa que no transplante isso se confirmou. Vocês veem que até fevereiro parece que fez um platô pós-natal e aí dispara, e atualmente nós estamos até o dia 28, desculpa, até o dia 30 de abril, 121 receptores de transplante renal já tiveram Covid-19, sendo que 3 deles ainda continuam internados em UTI e 2 graves em ventilação mecânica. O quarto ciclo de mudança vem dia 9 de abril, quando cessa o transplante de adultos não priorizados. E isso se motiva porque em março nós tivemos um número crescente de pacientes de Covid, com necessidade de internação crescente, com necessidade de internação de UTI e com uma letalidade alta. E qual que é o impacto de tudo isso nos programas de transplante, não só de São José do Rio Preto, não só do Brasil, mas de todo o mundo? Então, o transplante se reduziu o número de referenciamento e de listagem desse paciente por todas essas mudanças que não foram só nossas. A própria distribuição, né, de órgãos, a captação foi também comprometida, porque doadores positivos, diminui o número de kits, nós do transplante renal não sofremos com isso, mas os outros transplantes em relação aos voos, né, que eram cancelados, mas também tivemos algum impacto em relação aos poucos rins que vêm aqui para o interior por avião. O risco de transmissão, medo, né, desse paciente, do próprio paciente de se contaminar, e aumenta-se o descarte desses órgãos. A lista, né, de uma forma geral, se aumentou esse número de pacientes em lista, e a gente observa que esses pacientes, né, existem trabalhos mostrando que existe um aumento da necessidade de hospitalização, um aumento da mortalidade e da inativação em lista em relação ao período prévio pandemia. Em relação ao processo de transplante, existe também em relação, que nem sempre, não foi o nosso caso aqui, mas em muitos serviços não se tinha leito de UTI, não se tinha leito normal para o paciente transplantado, isso tinha que ser priorizado para o paciente com Covid, e não tinha os equipamentos de proteção individual para todo mundo. O doador vivo foi parado na maioria dos centros, e o risco, né, de se saber como é que realmente vai evoluir no perioperatório esses pacientes, caso eles venham a ter Covid. E isso teve impacto, então, em todos os programas. Então, aqui eu vou mostrar um resuminho, né, desse estudo com 88 centros até o final de março de 2020, lá nos Estados Unidos, onde pararam completamente o doador vivo. 84% dos centros eles implementaram restrições para o transplante com o doador falecido, e passaram a fazer só para os pacientes sensibilizados, com falta de acesso e que tivesse um alto grau de entendimento.
a redução do transplante de órgãos sólidos dos Estados Unidos caiu para 50%, na França, nesse momento, 90%, e começaram a aparecer as calculadoras para ver se você deveria ou não transplantar esse paciente, de forma a ver qual seria o risco desse paciente morrer caso ele tivesse COVID pós-transplante. A avaliação do doador, acho que o Dr. Piccolo depois pode falar com mais, com a prática toda o que ocorreu, mas ela é feita uma avaliação epidemiológica mais direcionada para a COVID atualmente, uma avaliação clínica também, e a realização do PCR para COVID nas 72 horas pré-procedimento. O doador com COVID recente, ele precisa ter 2 PCRs negativos, com 24 horas à parte, pelo menos 30 dias aí, em torno de 28 a 38 dias antes do procedimento, com resolução completa dos sintomas. Do oposto são descartados. E os receptores, nessa fase de transplante renal no mundo, estava se observando uma letalidade que era bem variável, de 6% a 30%, bifásico também, tinha o pessoal que só tinha um gripão e o pessoal que tinha toda a liberação de citocinas inflamatórias e quadros mais graves. 76% dos pacientes do mundo dos transplantados renais com COVID estavam sendo internados, 35% precisando de ventilação mecânica, com uma letalidade geral de 18%, dos hospitalizados de 24%, 52% daqueles que requeriam UTI. Qual foi o impacto no Brasil? O impacto, como vocês podem ver aqui, em termos da captação, né? Isso aqui são os doadores por milhão de população. E vocês veem que em azul aqui está a meta e em vermelho o que o Brasil conseguiu naquele ano. Então, vocês veem que a gente estava num aumento crescente, abaixo da nossa meta, mas estava ocorrendo um aumento do número de doadores e com a pandemia essa meta ficou ainda mais inatingível e provavelmente em 2021 nós vamos ter um problema parecido ou até pior. E o impacto no número de transplante, vocês veem aqui que para todos os órgãos, né, principalmente para o transplante renal, houve uma queda muito importante. Mas vocês veem que os outros órgãos também, o transplante de fígado aqui com queda, e é difícil de ver, mas a impressão que dá para os outros transplantes de órgão sólido também que houve uma queda menor, mas uma queda em todos os transplantes do Brasil. Aqui mostrando que essa queda não foi só no transplante com doador falecido, mas nos transplantes com doador vivo também, porque a maioria dos centros pararam de transplantar com doador vivo. E aqui em São José do Rio Preto não foi diferente. Aqui em vermelho está 2020, vocês veem que a gente tem uma flutuação, mas vocês veem que em média nós temos em torno de 12 a 10 transplantes por mês nos outros anos, e quando chega o ano passado, né, 2020, a gente ficou apenas com 6 transplantes de média por mês, porque a gente, inclusive, parou de transplantar, teve uma fase até que alguns pacientes foram transplantados no HRI. E o que se tem hoje de mais recente? Então, a gente tem agora de março a atualização das recomendações espanhola para como refazer, né? Como voltar a transplantar, qual que é a sugestão. Então, eles sugerem que na avaliação do meu doador falecido, eu tenho que avaliar, ele teve COVID previamente? Com ou sem confirmação? Se mais de 14 dias desde o início dos sintomas e 72 horas assintomático, ele faz o RT-PCR, se negativo pode ser doador. Se ele não tem esse período, ele é descartado.
E se ele não teve diagnóstico prévio, eu tenho que avaliar se ele tem se existe uma alta suspeita clínica de COVID. Se tiver, não precisa nem fazer o screening, ele não vai ser doador. Se ele não tiver essa alta, né, você não suspeitar altamente que ele tenha COVID, ele faz o RT-PCR, se negativo, eles orientam que ele poderia ser doador. Para o doador vivo, eles recomendam que seja feito antes do transplante, como qualquer outra cirurgia que o pessoal já está fazendo, o PCR no doador e no receptor pré-transplante. Os fatores de risco são só aqueles da população geral que a gente já comentou? Não, parece que o transplantado renal ele tem alguns outros fatores de risco que vão aquém da imunossupressão. Para alguns transplantes e alguns dos nossos pacientes, a desnutrição, nosso transplantado renal, a disfunção renal seria mais um fator. E esqueci o que é o último aqui, não consigo ler. Mas todos esses fatores atuando na imunidade inata e adaptativa desse paciente e tendo um desfecho diferente para a COVID-19. E o tempo de isolamento? Por que o receptor de transplante, né, o imunossuprimido, ele precisa ficar um tempo maior? Porque na maioria das pessoas o meu PCR vai ser positivo e eu vou estar multiplicando esse vírus e transmitindo dentro, né, com pico ali no 7º dia e lá pelo 15º dia praticamente inexistente. Mas existem estudos como esse aqui, onde, por exemplo, esse daqui pegaram 90 amostras nessa fase aqui, né, onde teoricamente a população normal já não está mais transmitindo, eles incubaram essas amostras e 29% demonstrou que tinha crescimento viral. Isso não ocorre na população geral. E então, assim, você realmente tem uma prova que eles podem estar transmitindo e por isso que a recomendação é que eles fiquem 20 dias. Ontem, quem assistiu a aula da BTO, a doutora Lígia falou que lá no HC eles estão recomendando, na verdade, 30 dias. Então, o tempo de isolamento do paciente imunossuprimido é de 20 dias após o início dos sintomas. Imunossupressão, o que se tem de informação? Em relação aos antimetabólicos, na verdade, sim, ninguém tem 100% de resposta e nem de certeza do que está falando e nem certeza que não vai ter nenhuma repercussão que provavelmente vai ter de deixar. Mas a lógica, o racional é o pela linfopenia, que é um fator de risco para a infecção de COVID e a via de ação que pode estar também sendo comprometida nesses casos. Então, você meio que daria uma ajuda para o sistema imunológico do seu receptor. O esteroide, ele pode atrasar o clearance do vírus, então esse é mais um motivo para a gente talvez justifique o porquê que o nosso paciente demora para fazer o clearance do vírus. Imunossupressores outros, né? Os inibidores de calcineurina, existe quem é a favor de diminuir, quem não é, e que esses que falam, não, continue na mesma dose, o que ele defende? Que ele talvez pode ser positivo durante a COVID-19, já que ele é uma droga que bloqueia a transcrição dos genes da interleucina 2, produção de algumas citocinas da célula T, e que existe um análogo da ciclosporina que inibe a replicação do SARS-CoV-2 em vitro. E há também, talvez tenha um efeito atenuante na tempestade de citocinas. E que a maioria dos vírus usam essa via da imunofilina durante o ciclo de vida. Então, seriam essas vias onde os inibidores de calcineurina, que é o tacrolimus e a ciclosporina, que é o que a gente tem aqui, estariam atuando, né? E quem defende mantê-lo por isso.
Em relação aos inibidores da mTOR, né, que é o everolimus e o sirolimus, eles inibem a transcrição mediada por interleucina 2, né? Eles vão lá inibir o sinal 3, que é a fase G1 do ciclo celular, G1S, e isso daria a ruptura das funções celulares, como divisão celular, ativação de célula T e produção de fator de crescimento. Então, que isso seria uma coisa, inclusive, benéfica, e parece estar começando a ter alguns trabalhos mostrando que existe uma menor prevalência de infecção. Desculpa, existe, né, os trabalhos já mostrando uma menor prevalência de infecção de CMV nos pacientes em uso de mTOR, e há estudos experimentais com atividade de antiviral contra o SARS-CoV-2 em estudo experimental. E depois nós vamos ver que tem alguns estudos que mostram que parece que existe uma incidência um pouquinho menor nos pacientes em uso de inibidores da mTOR. Então, aqui, o que fazer, né? Então, essa é uma das recomendações, que diante de um receptor de transplante renal que seja positivo para a COVID-19, você faça, o isolamento dele, né? Ele tem que ficar isolado por 20 dias. Se é sintomático, eles orientam considerar a diminuição das doses do antimetabólico, então, seguindo aquilo que a gente já comentou lá atrás. Se for um caso leve, parar os antimetabólicos, manter os inibidores de ciclosporina ou de inibidores da mTOR, e, de repente, diminuir o alvo terapêutico, então, diminuir um pouco a dose e começar uma dose baixa de esteroides se o paciente não utilizar. E a gente não tem essa segunda parte, então eu nem vou comentar, né? Os anticorpos monoclonais para esses pacientes. Os pacientes sintomáticos moderados, parar o antimetabólico, manter os inibidores de calcineurina, inibidores de mTOR, se tiver em uso, qual tiver em uso, em limites baixos, como aqui, aumentar, fazer uma dose alta de corticoide. Então, geralmente, esses pacientes são aqueles que precisam de oxigênio, então, é um paciente que transiciona para um corticoide endovenoso, e também aqui drogas que a gente não tem disponível na nossa instituição. E os casos graves, completamente parar a imunossupressão e manter só altas doses de esteroides, e o Remdesivir, que nós também não temos aqui no nosso serviço. O que se observou em relação à imunossupressão de indução pós-período de pandemia lá nos Estados Unidos? Aqui são duas cortes, essa é quem fez pós, isso aqui é na era pré-pandemia. E se observa, as únicas diferenças em relação ao painel, que tem nessa fase pós-pandemia pacientes mais sensibilizados, e a outra coisa que diminuiu o transplante com doador vivo em relação à era pós-pandemia. E se observou que existe um aumento do albendutuzumab em relação ao uso da timoglobulina, então diminuiu-se o uso da timo. Esses resultados, né, esses desfechos em relação a DGF, rejeição aguda, não houve diferença significativa, mas o autor deixa muito claro, né, que não se sabe qual vai ser a repercussão a longo prazo. E na população geral brasileira, o que nós temos, né?
o estudo multicêntrico mostra que teve uma necessidade de hospitalização 8 vezes maior do que da população geral, uma letalidade 10 vezes maior, a idade média é 52 anos, então os nossos transplantados com Covid são 10 anos mais jovens do que aqueles que precisaram hospitalizar e não transplantados. A prevalência das comorbidades, 76% dos pacientes hipertensão, são hipertensos, 34% diabéticos, 24% obesos, já com grau variado de disfunção renal, mais a imunossupressão. Lembrar que esses dados são de março até novembro, a análise é feita, então, a gente pode dizer que da primeira onda, a gente não tem análise do Brasil em receptores de transplante renal, depois, né, desse segmento onde nós tivemos a segunda onda, com cepas diferentes aí, talvez mude um pouco o desfecho. Então, a letalidade nessa fase da primeira onda, no primeiro mês, foi de 25% dos receptores de transplante renal, o choque séptico em 60% como a causa do óbito, insuficiência respiratória em 22% e os eventos embólicos e cardiovasculares 5%. A fatalidade em 90 dias, 35%, a perda do enxerto em 90 dias de 2%, e as causas eram geralmente, principalmente aquele paciente que já estava em estágio 4 da doença renal crônica, que faz diagnóstico de COVID e é o pontapé para ele entrar para a diálise. As principais alterações na tomo é o vidro fosco, seguido por consolidação. Aqui eu fiz um comparativo entre são três cortes diferentes, todas brasileiras. Essa primeira é um estudo brasileiro, ele pega 95% da população admitida nos hospitais, são 250 mil casos, a média de idade de 60 anos, onde tem a maioria, 84%, com comorbidade, e todos eles confirmados com RT-PCR para COVID. A segunda corte é o nosso multicêntrico, e é uma corte onde avaliou, na verdade, das 57% os centros que acabaram aceitando nesse momento participar do estudo, eles representam 57% os locais que fazem 57% dos transplantes no Brasil, então praticamente 60% nessa etapa, porque tiveram alguns centros que ainda não tinham toda a parte do CEP pronta e não puderam ser incluídos. Então, é uma corte de 1.680 receptores de transplante renal, e vale a pena relembrar que esses pacientes são da primeira onda, como desse caso aqui, né, dessa primeira corte. Aqui, então, a gente está em análise os pacientes até novembro. E aqui no Hospital de Base é o nosso único centro, esses dados, esse daqui está publicado, esse daqui está em publicação e esse daqui também não está publicado. São 121 casos de receptores de transplante renal e estão incluídos, inclusive, os pacientes da segunda onda. Então, vocês podem ver que o sintoma mais frequente é febre, tanto nos nossos transplantados quanto nos transplantados do Brasil, representados pelo multicêntrico, seguido pela tosse e a dispneia. Vocês veem que, como aqui está sendo avaliado a população que foi admitida no hospital, a frequência de dispneia era de 80%. A diarreia se confirmou nesses casos, tanto aqui no nosso centro quanto no multicêntrico, 30% dos receptores de transplante renal com diarreia, apresentando diarreia como um dos primeiros sintomas. A necessidade de hospitalização dessa corte, então, de não transplantado brasileira que foi admitida no hospital, né, teve necessidade de hospitalizar 54%, enquanto que os nossos transplantados, vocês veem que varia de 60% a quase 70%. A necessidade de internação de UTI, ela
até um pouquinho menor em relação e para os ninguém talvez porcentagem menor de internação de UTI de uma forma global. A necessidade de ventilação mecânica invasiva foi de 23% na população brasileira, mais 50% que usou VNI, e aqui, tanto no multicêntrico quanto no nosso, nós não levantamos a não invasiva. Então, ela é mais ou menos similar ao que ocorreu na população geral. A injúria renal aguda, ela ocorreu em 23% desses pacientes do multicêntrico, 39% dos nossos. A necessidade de terapia renal substitutiva no multicêntrico, 23%. Isso nos nossos pacientes de 10%. A letalidade dos pacientes hospitalizados nessa corte de pacientes internados foi de 38%. A do multicêntrico 31%, lembrando que isso é a primeira onda, e o nosso, que na primeira onda era menor que 10%, passou para 28% de letalidade nos pacientes hospitalizados. Os pacientes que precisaram de UTI é até que parecido, né? 55% na população não transplantada brasileira, 58% para os transplantados do Brasil e 60% aqui no nosso serviço, então muito próxima. Quem teve IRA e quem não teve IRA? Teve diferença? Teve, e é gritante. Você teve IRA, você teve uma chance de 30%, né, a letalidade foi de 36%, quem não fez IRA, 19% no multicêntrico, sendo que aqui no serviço, 34% para quem fez IRA e 5% para quem não fez. A letalidade em IRA dialítica e não dialítica também tem uma diferença gritante, como na população geral. Nesse estudo eles não avaliam, mas nós vimos os dados a semana passada e a gente vê que não é muito diferente. Então, no multicêntrico, 70% para quem precisou dialisar em relação aos que fizeram IRA e não dialisaram, e no nosso serviço, 86% para aqueles que precisaram de diálise, contra 14% para os que desenvolveram IRA não dialítica. A letalidade em ventilação mecânica é 75% para o paciente do multicêntrico e 72% para o nosso. Então, a gente vê que os dados são muito semelhantes. O que eu acho que ocorreu é que a gente lá atrás não teve tanto caso quanto o restante do Brasil, e acho que nós estamos, infelizmente, alcançando eles e em alguns pontos até ultrapassando. E lembrar que, na verdade, isso daqui parou, isso aqui é análise da primeira onda no Brasil. E aqui a gente está avaliando 121 casos, incluindo primeira e segunda onda. Então, existem essas diferenças entre os estudos em relação a quando que foram coletados esses dados, mas você vê que o cenário no transplante, o que acho que precisa ficar claro, ela é tão ruim ou pior do que os pacientes que foram internados na primeira onda aqui no Brasil. Qual que é o nosso cenário atual? A nossa letalidade aqui em São José do Rio Preto, ela é parecida com a do Brasil, então menor que 3%. Esses são os números de São José do Rio Preto e os números brasileiros. E a nossa letalidade geral no transplante renal hoje, a nossa geral, de todo esse período é 19%. Para os pacientes internados, isso sobe para 28%, precisou de UTI, 60%, precisou de ventilação mecânica, 72%, e se você adicionalmente precisou de terapia renal substitutiva e você é um receptor de transplante renal, a sua letalidade hoje, aqui em São José do Rio Preto, é de 86%. E eu trouxe isso para mostrar para vocês que a gente ainda não saiu da segunda onda. Nós estamos, quem sabe, muito otimisticamente no pico dela, eu espero,
E a única coisa que a gente pode fazer para melhorar, além da educação, que está sendo há um ano feita com muita valentia por todos os membros, né, da nefrologia, da multidisciplinar, da unidade de transplante renal, todo o esforço do mundo inteiro em relação a isso, seriam as vacinas. Então, o que a gente tem de vacina disponível no Brasil? Coronavac. Importante falar, todas essas vacinas que estão disponíveis, elas podem ser feitas nos transplantados, porque elas são vacinas de vírus inativado, né? Não é vírus vivo. Quando a gente fala que o transplantado não deve receber vacina de vírus vivo, a gente está se referindo ao vírus da doença que não seja inativado, né? Ele não pode receber de quando, por exemplo, a varicela, a tríplice viral, onde o vírus daquela doença está atenuado, mas está vivo. Todas essas vacinas disponíveis no mundo até o momento e liberadas, elas podem ser feitas no transplantado. Então, quais que nós temos? Coronavac, que é a do Butantan, a Oxford, conhecida como a da Fiocruz, a da Pfizer, que começou a chegar essa semana no Brasil, e a Johnson & Johnson, que já está aprovada. Então, a Coronavac, ela é vírus inativado, precisa 2 semanas, o intervalo entre uma dose e outra é de 3 a 4 semanas. A da Oxford e a da Johnson & Johnson são ambas de vetor viral não replicante. A diferença é que a de Oxford é um adenovírus de chimpanzé, que não causa infecção para o homem, e da Johnson & Johnson, adenovírus humano. A outra diferença dessas duas vacinas, que aqui são 2 doses com intervalo de 12 semanas, e a da Johnson & Johnson será uma dose única. E a da Pfizer, que tem uma tecnologia também diferente e nova, que é RNA mensageiro, e são 2 doses com 3 semanas de intervalo. Então, lembrar que todas essas vacinas estão liberadas, precisa desmistificar em relação ao risco de trombose. Vocês veem que o risco de trombose por pílula anticoncepcional, fumo ou infecção de Covid, todas as outras, absurdamente maior. Então, eu tenho que ter medo de ter Covid ao invés de ter medo de ter trombose por secundária à vacina. O último plano nacional de operacionalização da vacina contra a Covid foi agora de 28 de abril de 2021, e ela, graças a Deus, vai agora aos nossos pacientes renais crônicos com síndrome nefrótica. Vejam vocês que não é só o paciente dialítico, é quem tiver uma filtração glomerular menor que 60 mesmo, né? E os imunossuprimidos, onde está incluído o nosso transplante de órgão sólido. Então, vocês veem que eles estão contemplados nessa fase. Precisamos lembrar que existe uma necessidade da gente entregar alguma carta falando que não há contraindicação para eles, porque isso está exigido. Ele tem que provar que ele é transplantado e ele tem que provar que o médico dele não desautoriza a realização da vacina que está contemplada para ele. Opa, desculpa. E, adicionalmente, queria fazer um alerta em relação às vacinas, que 2 coisas. Uma, que se você tomou Coronavac, a sua segunda dose é recomendado que seja de Coronavac, senão ela vai ser considerada como erro vacinal, e que existe a necessidade de um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacina do Covid e as outras. Mas é importante saber que se o paciente teve algum incidente que é urgente ele tomar outra vacina, não é proibido. Isso aqui, na verdade, é por segurança. Então, se ele tomou a vacina e aí ele é mordido, né? Ele teve uma mordedura de cão e não é o cão dele, ele vai precisar ser soro vacinado para raiva, ele precisa fazer, independente
desses 14 dias. Mas do oposto, por exemplo, a influenza, que ele espere 14 dias. Então, o que nós estamos recomendando para os nossos pacientes? Se você já for ser contemplado agora nessa próxima etapa, que aqui no estado de São Paulo é dia 10 de maio, faça a sua vacina do Covid. Se for Coronavac, aguarde a segunda dose e 14 dias depois você vai ser contemplado com a vacina para a influenza. E se você tomar a vacina da AstraZeneca, você pode, depois de 14 dias, já se vacinar para a influenza, caso já esteja disponível para vocês, porque você vê que a vacina pro transplantado em si, ela vai ser liberada só em junho. Agora, em maio, o que começa é para os idosos e para os pacientes para os pacientes não, né? Para nós, para os professores, desculpa, nós já fomos contemplados anteriormente. E aí vem um alerta, existem esses, eu não vou entrar em detalhes, mas esse estudo é de Israel e esse estudo é da Alemanha, e eles mostram que há uma resposta reduzida para os pacientes que foram vacinados, e detalhe, é a vacina da Pfizer. Então, sabe Deus qual vai ser a resposta para as outras vacinas que ainda não tem nada publicado. Então, para os nossos pacientes, a gente tem que falar e insistir que a vacina não é um passaporte para você deixar de fazer as precauções, mas talvez alguma ajuda vai ter para alguns pacientes que a gente não sabe quem serão. Para finalizar, mostrar que isso está sendo discutido no mundo inteiro, tanto as consequências, né? Deixa eu só ver. E o que não se sabe. E eu vi que eu atrasei, então peço desculpa, e vou resumir que as perspectivas para o futuro são, as incertezas são infinitas e universais. Que a gente tem certeza, a gente vai ter que fazer o melhor possível para os residentes da nefrologia 2020-2021, tentar manter o academicismo, rever e inovar o suporte aos receptores de transplante, inovar as avaliações do candidato a transplante, retomar os transplantes em algum momento, e a gente tem que fazer o melhor que podemos. Inovações e flexibilizações, nós estamos fazendo um monte, o exemplo são essas aulas online, a telemedicina, e a gente vai errar muito. Quem nunca errou é porque não experimentou nada novo. E ter gratidão a Deus, à família, aos amigos, aos colegas de trabalho, ser menos egocêntrico, acho que a pandemia está nos ajudando nisso, e aprender a ser feliz com aquilo que a gente tem, do jeito que está e que é possível. Vamos em frente. E finalizo agradecendo a todos. Acho que essa festa de confraternização, ela representa a nefrologia e o transplante como um todo, então eu gostaria de agradecer a todos. E, adicionalmente, estamos aqui representados 3 dos nossos 4, na verdade, 4 dos nossos 5 R4, então agradecer a todos que, de alguma forma, seja à distância, né, turma, tororaça aqui, ou seja presencialmente, que todo mundo tornou possível esse aporte para os nossos transplantados. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Doutora? Pode falar. Não, pode ir em frente, depois eu falo. Doutora, só uma dúvida. A recomendação da vacinação para os pacientes transplantados que tiveram Covid segue o mesmo dos outros 30 dias após a resolução do quadro para ele poder tomar a vacina, ou esperaríamos um tempo maior? Não, igual da população geral, tá? E o que eu ia falar em relação a isso? Tinha mais uma coisa.
Você tem que ter o período lá de estar assintomático, né? Mas ele pode... lembrei, se o paciente for recém-transplantado, a orientação é igual à vacina de influenza, 1 mês após o transplante. Então, isso é para tentar ver se você tem uma melhor resposta. Então, quanto mais tempo ele demorar, de certa forma, teoricamente, talvez ele tenha uma resposta melhor, porque ele vai estar menos imunossuprimido, mas, ao mesmo tempo, você está expondo ele mais. Então, a recomendação, 30 dias pós-transplante, você já pode fazer a vacinação. E eles pedem para esperar 14, a orientação é 14 dias, pelo menos, entre a vacina e esse paciente ir para transplante, que é outra coisa que a gente vai ter. Mas é só recomendação e aquilo que eu falei, acho que ninguém sabe nada. Quanto mais eu leio, mais eu tenho certeza disso. Ida, Oi. Parabéns. Obrigada. A aula foi muito boa, digna de um congresso internacional. Muito bem feita. Um reparo só nos 2 últimos slides, aquelas tabelas ficaram muito grandes, que você copiou e colou, você podia dividir em um ou outro, um a mais slide, mas a aula foi muito boa mesmo. É só lembrar que a nossa mesmo história do transplante, e a minha em particular, que estava afastado, eu saí, acho que aí, 23 de março, acho que foi aqui na minha agenda, o último dia da visita, foi a luta para a gente implementar a realização do PCR de rotina, que a instituição e os virologistas não aceitavam, pelo menos não ajudavam no pedido que a gente fazia para, primeiro, fazer em todo transplantado, né, e depois também fazer nos potenciais doadores. Isso foi muito desgastante. Tanto é que acho que o primeiro paciente que fez PCR, ele demorou acho que 1 semana para fazer o PCR. Então, a história, a gente tem que lembrar que foi assim, muito custosa, né, como diz o Caboclo, para a gente botar o PCR na prática e que depois, felizmente, acabou entrando. Em segundo lugar, até onde eu sei, a máscara N95 é descartável. Ela não é reutilizável. Eu sei que o pessoal reutiliza, mas até onde eu sei, ela é descartável. Talvez possa usar uma segunda vez, se não usou muito na primeira, mas ela é descartável. Terceiro lugar, outra coisa que eu ainda discuto, me bato ainda, é a importância da carga viral. E se você olhar os seus slides, um daqueles slides lá que mostra uma curva de Gauss, ele fala em carga viral. Então, nós temos pacientes, nós estamos comparando paciente com Covid versus paciente com Covid, mas que são diferentes. Tem uns que têm uma carga viral maior, tem outros que devem ter uma carga viral menor. Isso nós não sabemos, isso que é duro. E a gente poderia fazer carga viral. Talvez não de rotina, mas nesse grupo de paciente específico, sim. Tem que lembrar uma outra coisa, na segunda onda, talvez, a gente, para comparar com a primeira, hoje a gente sabe que 50% das cepas no estado de São Paulo, acho que é a variante de Manaus, que não tinha naquela época, quando começou aqui o Covid no Brasil. Imagino isso. Então, talvez os doentes sejam realmente diferentes. Lembrar que parece que a única coisa que funciona como tratamento é o soro de paciente convalescente para tratamento. Isso, talvez, dado numa fase precoce, você pode salvar o doente, ou ele, pelo menos, vai ter uma doença menos grave. E isso é uma coisa que não é difícil fazer. Tem no Brasil, eu sei, e acho que não sei se a gente, no hospital de base, não deveria fazer um pool desses pacientes que tiveram Covid e convalesceram para poder usar em casos mais graves. Lembrar que a vacina Sputnik ela foi barrada pela Anvisa porque ela tinha vírus replicante.
Então, não é toda a vacina que está aí, ainda não entrou, mas no Paraná tinha comprado, a Sputnik provavelmente a gente não pode dar nos transplantados, porque tem vírus replicando, e aí vai ser um desastre. E uma coisa me chamou a atenção na tabela de comparação do Brasil Covid com a nossa amostra. Nós tivemos muito mais IRA, não sei estatisticamente, mas acho que era 16%, eu acho, 23%, e aqui nós tivemos 39% de IRA. Mas no grupo Brasil, Covid Brasil, nós tivemos, me lembro, se eu me lembro bem, 23% de terapia renal substitutiva e nós tivemos 10% só. Então, por que será que, apesar de ter mais IRA, nós dialisamos menos? Eu não pude ver a aula da Ana a última vez, mas talvez vocês possam explicar isso. Obrigado e parabéns de novo. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer, muito obrigada. E eu vou deixar para responder, porque eu acho que é o que realmente precisa de uma resposta. Acho que os outros comentários são todos pertinentes, então eu vou direto para tentar responder a partir da IRA. Eu acho que no transplantado, a minha opinião, acho que o grupo de agudo pode falar. Eu acho que a gente acaba avaliando a creatinina de todo mundo e a gente está fazendo um diagnóstico de IRA com CADIGO mais baixo, tal, né? Assim, fez IRA, fez diagnóstico, já fechou. Então, é um paciente que muitas vezes a creatinina dele basal já não é normal. Então, talvez seja um grupo de pacientes que deveria ser comparado com aquele que já tem doença renal crônica prévia. Então, acho que talvez a incidência, a prevalência de IRA seja maior por eles terem uma disfunção renal já prévia. Em relação a gente dialisar, talvez um pouco menos, não sei, eu acho que assim, o que a gente vê, o paciente que precisa realmente de diálise é o paciente que precisa de UTI e de ventilação mecânica. Então, e isso é muito semelhante com o perfil da instituição que a Ana mostrou. Então, assim, eu peguei também só mais o final, mas depois ela me cedeu a aula pelo que a minha percepção, tanto dos plantões e das aulas dela até hoje, que quem precisa dialisar é o paciente que está em UTI. Então, você vai somando riscos a isso. E eu acho que todos os pacientes, não sei se todos, mas tipo assim, 90% dos pacientes que precisaram de diálise eram pacientes que precisavam de ventilação mecânica e estavam, consequentemente, na UTI. Não sei se eu respondi. Posso perguntar? Pode andar. Parabéns, Ida. Queria fazer algumas perguntas. De forma inadvertida. Acho que o áudio de você está fechado, doutora. Oi, voltou? Voltou. Então, tá. Então, assim, acho que ela disse ontem, eu sinceramente, eu não vasculhei, não sei se o Piccolo tem essa resposta para o senhor, mas a doutora Lígia ontem falou que não, que parece que realmente é muito pouco, que não tem, que ela tentou procurar e não tem nenhuma série, assim. Acho que essas medidas que estão sendo feitas estão sendo eficazes, né? Segunda pergunta, se nos pacientes transplantados foi possível averiguar
causa da contaminação dela, se foi familiar, se foi no trabalho, se foi em locais. É difícil, eu sei que é difícil rastrear, de uma maneira geral, mas no paciente transplantado se conseguiu ver esse dado epidemiológico. Em termos de multicêntrico, a gente não vai ter isso, porque lá é o paciente por suspeita clínica ou se ele colheu por algum outro motivo. E nós levantamos na nossa database, mas eu não analisei. Eu não sei falar para o senhor, eu diria assim que, a grosso modo, deve ter uns 30%, mas eu vou ser sincera, eu não pode ser que isso seja mais ou menos, é no olhômetro, assim, mas eu coloco, a prima era positivo, o local de trabalho tinha um contato positivo, a gente tem esse dado, que não é 100% né, teria que ligar para esses pacientes que estão vivos e ver se alguém confirmar os dados, mas eu tento anotar quando eu tenho a informação. Principalmente nessa segunda fase agora, segunda onda, tem famílias, né, da hora, famílias sendo internadas, talvez vai ter essa diferença. E terceiro, como é que foi a evolução, a recuperação da função renal dos pacientes que tiveram Covid? Nós vimos uma mortalidade, vimos uma sobrevida, vimos uma diária. Os que saíram, foram embora. Eles recuperaram a função renal, já teve esse estudo, e se apareceu proteinúria desses pacientes, ou só naqueles que já tinham proteinúria? A última pergunta eu vou ficar devendo para o senhor, não tenho essa análise. Eu acho que a gente tem como fazer retroativo, mas não fiz. Não li, vou ser sincera, não li. E em transplantado eu não li. Não procurei também. E em relação à creatinina, a maioria volta para o basal, é isso que eu estou vendo. Tem alguns pacientes, na verdade, que a gente nem sempre consegue imediato, né? Então, a gente, mas ao redor de 3 meses, todo mundo vai ter, e o que a gente está vendo é que eles voltam para o basal. E de cabeça, eu não tenho esse dado, não, eu acho que eu até coloquei, são 2 pacientes, é 2%. Os 2 pacientes já tinham uma disfunção renal grave, e uma foi o último pontapé para ela ir para diálise, e o outro, inclusive, fugiu do hospital e entrou em diálise em urgência na cidade de origem. Alguma coisa mais? Bom, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, muito obrigado a todos. Desculpa, eu falei mais do que eu tinha me programado, eu achei que eu ia falar um pouco menos. E agradecer a todos, que, como o doutor Mário disse, não foi nada fácil a implementação de nenhuma dessas etapas. Então, assim, agradecer ao doutor Mário, que estava no início presencial, depois à distância, e a doutora Maria Alice, que me ajudou muito, muito. Na verdade, sofreu muito o ano passado para implementar tudo aquilo que nós mostramos, porque ela que estava aqui no presencial. Tá bom? Obrigada a todos, e acho que eu vou finalizando.